Graça e paz. Capítulo 4, versículo de número 6, o apóstolo Paulo, estando preso perto do seu martírio, no ano 61 depois de Cristo, ele trouxe algumas orientações à igreja dos Filipenses, e no versículo 6 do capítulo 4, ele traz uma orientação que ela é muito pertinente para os dias que nós estamos vivendo. E lá está escrito assim na parte A do versículo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Há algumas razões que podem nos conduzir a uma vida de ansiedade. E uma delas é nós focarmos, fitarmos os nossos olhos nas circunstâncias e nos problemas, em vez de colocarmos nossos olhos e focarmos na grandeza e na majestade de Deus. Todas as vezes na Bíblia Sagrada que nós percebemos em um texto, em uma narrativa, onde as pessoas decidiram tirar os olhos de Deus para colocá-los na circunstância, nos problemas, eles foram governados pela ansiedade. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, por exemplo, diz que era 3:30, 4 horas da manhã, Jesus estava andando sobre a tempestade no mar da Galileia. Em um dado momento, ele convidou o apóstolo Pedro para andar sobre as águas. Ele até andou sobre as águas, mas o texto diz que ele reparou na força do vento e ele começou a naufragar. Ele deixou de olhar para Jesus para olhar para a força da tempestade. 1 Samuel capítulo 17 diz que Saul e o seu exército ficaram impressionados com o tamanho de um guerreiro chamado Golias, de 2,90 metros. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 17 que Golias fez 80 afrontas ao exército de Israel. 2, uma de manhã e uma de tarde, no período de 40 dias. Fato é que ninguém entrou no campo de batalha para enfrentar Golias, porque ficaram impressionados com o tamanho, talvez a musculatura daquele guerreiro. E a Bíblia diz que nenhum israelita, nem mesmo o rei, teve ousadia de enfrentá-lo. Só que a palavra diz que um jovem de 1,60 m, quando ele toma ciência do que está acontecendo, em 1 Samuel capítulo 17, ele entra no campo de batalha, no vale de Elá, com a seguinte expressão, ou as seguintes expressões: você vem a mim com espada e lança, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E com uma funda e uma pedra, ele derrubou o campeão dos filisteus. A Bíblia diz que quando João estava na ilha de Patmos, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 4 que ele foi levado ao céu num arrebatamento de espírito. E quando ele chega no céu, ele vê alguém assentado num alto e sublime trono de glória. Era Deus mostrando para João que João deveria viver a vida a partir da soberania do governo de Deus. Isaías capítulo 6, ele tinha 18 anos de idade, enfrentando uma crise que envolvia um cenário mundial, nacional e a sua própria vida. Sem saber quais decisões tomar, ele percebe que seu futuro está indefinido. A Bíblia diz que nesse episódio, Isaías capítulo 6, ele teve uma revelação do Deus Todo-Poderoso, assentado num alto e sublime trono de glória. Isaías, João, o Davi, o Pedro e tantas outras pessoas, como o próprio apóstolo Paulo, eles foram convidados a enxergar a vida, a enfrentar as crises e os problemas a partir da soberania de Deus. Deus está no trono. Por isso, viva a sua vida, enfrente esse problema, enfrente essa batalha, consciente de que Deus está no trono, que Ele governa sobre tudo, Ele governa sobre tudo. E porque Ele está no trono, porque Ele está no governo, nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma. Viva a vida a partir da consciência da soberania de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Deus te abençoe, que você possa descansar no governo, na soberania e na grandeza do Deus Todo-Poderoso. Pai, nós queremos render graças ao Senhor nesse dia. Queremos engrandecê-lo porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Meu Deus, ajuda-nos a vivermos a vida, não olhando para as circunstâncias que nos cercam, mas fitando os nossos olhos na grandeza e na soberania do Senhor. Que vivamos a nossa vida a partir dessa verdade. O Senhor está sentado, no alto e sublime trono de glória, porque o Senhor vive, o Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor tem a última palavra em tudo. Nós não podemos e nem precisamos
andar ansiosos por coisa alguma. Nós te louvamos, agradecidos pela sua grandeza, sua fidelidade e o seu amor. No nome de Jesus. Amém. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus te abençoe.